Iremos apresentar agora o trabalho da disciplina de Tecnologia de Carnes, Pescados e Ovos, que é a discussão do trabalho científico cujo tema é a impressão 3D da carne. E o grupo é formado por Caio, Jéssica, Marcos Paulo e Naira. Esse é o artigo escolhido. Inicialmente, iremos fazer uma introdução geral sobre o tema, depois falaremos sobre o processo de impressão 3D, seguido pelos seus métodos, e, por fim, concluiremos o trabalho. Apenas 7,2% do peso de uma carcaça de gado é responsável por cortes considerados adequados para bifes de alto valor. Com isso, aparas e sobras são muitas vezes vendidas como subprodutos de baixo valor ou mesmo consideradas desperdício. Isso significa que uma quantidade importante de tecidos nutritivos de carne pode ser mal utilizada. Consequentemente, os produtores estão continuamente em busca de novas tecnologias, como reestruturação de carnes ou cortes de valor agregado, para aumentar a lucratividade e a competitividade. É uma tecnologia emergente para a indústria de alimentos, que representa uma grande oportunidade para aproveitar os subprodutos da carne. A tecnologia 3DP usa um software de design auxiliado por computador, auxiliando uma máquina de manufatura digital na geração de objetos tridimensionais sem qualquer ferramenta adicional. Com base no processo de manufatura aditiva, que consiste em uma deposição camada por camada com espessura pré-determinada para criar estruturas complexas de forma livre, o 3DP oferece a possibilidade de fabricação de novos produtos alimentícios digitalizados com formas complexas, texturas inexperientes e maior valor nutricional. A metodologia mais utilizada comumente de impressão 3D aplicada a ingredientes alimentares é a extrusão. A aplicação do 3DP no campo da ciência alimentar compreende vários objetivos, como novidade, diversão e criatividade, conveniência e eficiência, saúde e nutrição, redução do desperdício, o que aumenta a sustentabilidade ambiental e alivia a fome mundial. Por exemplo, em uma das aplicações mais relevantes é a criação de refeições alimentares destinadas a consumidores idosos, que lidam com dificuldades de deglutição ou mastigação, além de ser uma excelente estratégia para a reabilitação de pacientes disfágicos, que têm dificuldade para alimentar, que ao promover mudanças no padrão de deglutição, pode proporcionar uma gestão segura e eficaz ao paciente. No entanto, a fim de fabricar um produto de carne impressa em 3D, a capacidade de impressão da pasta da carne deve ser avaliada. Tal característica refere à sua capacidade de ser manuseado e dispensado por uma impressora 3D em uma estrutura de forma livre após a deposição, e é afetada pelas condições de impressão e as propriedades reológicas dos materiais. Com base na capacidade de impressão de ingredientes alimentícios, 3 categorias foram identificadas: materiais alimentícios nativos para impressão, que têm capacidade de fluxo suficiente para ser facilmente extrusado, sem intensificadores de fluxo adicionais, materiais alimentares tradicionais não nativos para impressão, que requerem intensificadores de fluxo adicional para facilitar o processo de extrusão, e ingredientes alternativos, que refere-se àqueles emergentes com novas fontes funcionais para personalizar a nutrição, como proteínas, fibras isoladas de insetos, algas, fungos, bactérias, entre outros. A carne e seus subprodutos são materiais fibrosos, não imprimíveis por natureza, que requerem a modificação de suas propriedades geológicas e mecânicas por meio da adição de intensificadores de fluxo para obter um material tipo pasta extrudível. A análise do comportamento geológico dos alimentos permite utilizar características específicas, como elasticidade, densidade, mastigabilidade, viscosidade e textura, por exemplo, como parâmetros de classificação dos mesmos. E essa classificação dos alimentos, segundo parâmetros geológicos específicos, permite estabelecer padrões que possibilitam diferentes preparações em níveis pré-determinados. No entanto, não existem dados publicados sobre a possibilidade de impressão da carne bovina, e, portanto, dados informativos abrangentes sobre a desejável propriedade reológica e mecânica da pasta da carne para ser impressa ainda é necessário, considerando as questões de segurança de produtos carnes e as condições de impressão mais adequadas. Bom, falando um pouquinho sobre o processo de impressão 3D. Ele pode ser chamado de impressão tridimensional ou manufatura aditiva, porque ele vai utilizar um software de computador para poder fazer a deposição camada por camada, com uma espessura pré-determinada, formando o objeto 3D a partir de diferentes materiais. Então, vai utilizar somente o estritamente necessário para poder formar aquele objeto em formato 3D,
E aqui temos o exemplo do software, né, criando camada por camada que vai ser depositada pela impressora. Bom, mas a impressão ela já é consolidada em diversos âmbitos, como por exemplo na área médica, no âmbito automotivo e aeroespacial, na moda, também, né, dentro de diversas áreas na formação de alimentos. Os benefícios que a gente pode citar são principalmente a demanda reduzida de matérias-primas, a diminuição da necessidade de força de trabalho, de energia e transporte. Então, espera-se que no futuro, em cada casa tenha sua impressora 3D e você vai fazer, né, aquele alimento a partir da matéria-prima que você tem em casa. Então, o grande diferencial dele para a carne artificial é que a carne artificial precisa das células do animal. Aqui você já pode utilizar, por exemplo, proteína de soja para poder formar a sua carne que você deseja. Então, abre um grande leque de possibilidades, né, por exemplo, de produção de carnes veganas. Porém, ainda temos muitos desafios a ser vencidos. Por exemplo, o tempo até o consumo, principalmente limitado pela temperatura lá da produção dessa carne, a limitação de materiais que sejam imprimíveis, a precisão e o acabamento de superfície. Bom, mas um exemplo prático que podemos dar é quando, por exemplo, tem a sobra de cortes carnes já processados em pasta e a gente utiliza essa pasta para fazer a impressão 3D. E aí, com um alimento personalizado, adequado para pacientes com dificuldade de mastigação, deglutição e digestão, a gente consegue criar, né, essa personalização dos alimentos para poder ajudar em alguns âmbitos, além de criar experiências alimentares diferentes através de adição de ingredientes suplementares. Né? Então, você vai estar adicionando ali o que se deseja. A aplicação da impressora 3D, ela já é realidade para alguns alimentos, como, por exemplo, chocolate, massas, queijo, mistura de frutas e vegetais, hidrogéis, alimentos em pó. A carne, ela tem uma particularidade que ela vai ter que passar por um tratamento térmico adicional após o processamento. Então, por exemplo, fritura, o cozimento ali, e isso leva à perda do design 3D por causa desse encolhimento por cozimento. Então, isso tem que ser superado. Como que funciona mais ou menos a impressora 3D, né? Então, ela precisa de alguns componentes básicos. Então, a cabeça de impressão motorizada, então ela tem um motor aqui, a plataforma, o cartucho onde vai a matéria-prima. Então, você pode ter uma multi-cabeçote, né? Ou com uma cabeça única. Também pode ser chamado de bucal. E essas cabeças, elas são do tipo extrusora, que são as ideais para impressão 3D de alimentos. Tem vários outros tipos de cabeça, mas para alimentos é esse tipo extrusora. Então aqui, por exemplo, a multicabeçote, né, com vários ingredientes diferentes. O software, ele que vai determinar a nutrição e o perfil sensorial daquele alimento. Então, por meio da combinação de tipos de padrões transversais, formulações variadas, combinações de pasta de carne, com diferentes matérias-primas, você consegue desenvolver novas texturas, sensações na boca e composição nutricional dos produtos carnes. Então aqui, por exemplo, comparando, né, a carne real com a carne impressa, uma outra carne impressa, e aqui ela passando pelo tratamento térmico. Agora falaremos sobre os métodos de impressão 3D da carne. Existe uma variedade de métodos 3D já empregados na indústria de alimentos, e dentre esses métodos estão a extrusão, a bioimpressão, a deposição de ligação e a impressão a jato de tinta, sendo que no caso da carne, a extrusão e a bioimpressão são os métodos mais utilizados. No caso da extrusão, é a tecnologia mais aplicada, né, na fabricação de alimentos, assim como no caso da carne, e consiste na injeção da pasta carne em bicos controlados digitalmente, e esse conteúdo depositado, ele é depositado em forma de camadas empilhadas transversalmente. E com isso formará a estrutura 3D desejada no formato desejado, sólido no caso. E a bioimpressão é uma tecnologia nova, né? E é baseada na engenharia de tecidos. Entretanto, ela é pouco utilizada na indústria de alimento em geral, mas muito utilizada na questão da fabricação da carne 3D. E consiste basicamente em a impressora ela vai fazer a deposição das células numa estrutura suporte, e essa estrutura suporte que a gente utiliza é o gel de agarose. Com isso ocorrerá a fusão dessas estruturas, né? E depois a gente vai fazer a remoção dessa agarose. Então, aquela estrutura restante que sobrou, que seria aquelas células, elas vão ser estimuladas vão passar por um processo de estimulação de baixa frequência através de um bioreator para que essas fibras de carne elas sejam maturadas. Quanto aos fatores que afetam a impressão, a gente tem a temperatura daquela massa carne que a gente está trabalhando, tem também os parâmetros de impressão, que seria mais relacionados à questão do equipamento em si, então falhas no equipamento,
e as propriedades geológicas dos materiais alimentares. Vale ressaltar que a gente tem que ficar atento quando se utiliza as sobras de carne como matéria-prima, porque a quantidade e o tamanho das partículas de colágeno e também a questão dos outros tecidos não cárneos ali, eles devem ser considerados porque eles podem afetar a capacidade de impressão da pasta. Existem alguns aditivos que a gente utiliza, que seriam os plastificantes, que vai facilitar que a emulsão ela seja extrusada pela máquina, e tem também os componentes de ligação, que vai facilitar a aderência entre as camadas subsequentes que serão depositadas, também no processo de extrusão. Então, a viscosidade da pasta ela deve ser baixa o suficiente para passar pelo bico de extrusão e alta o suficiente para que ela se mantenha depositada na forma de camadas. Então, para controlar essa viscosidade, a gente utiliza o que a gente chama de intensificadores de fluxo, sendo os mais utilizados os hidrocolóides e as gorduras. E esses produtos eles vão auxiliar como agentes espessantes, né, gelificantes, e também vão estimular a emulsão ali daquela carne. Dentre os outros colóides mais utilizados na indústria, a gente tem as gomas de polissacarídeo, que elas têm a função de modificar, né, a viscosidade daquela pasta através da retenção de água e a formação de gel. E essa capacidade de reter água dessa goma, ela serve como um lubrificante que simula a percepção sensorial da gordura quando essa carne ela é formada. Então, elas são conhecidas como gorduras substitutas em carnes processadas e contêm um baixo teor de gordura. Conclusão. Diante de tudo que foi explanado no trabalho, é possível concluir que ainda há poucos estudos sobre a impressão 3D em materiais fibrosos à base de carne, como, por exemplo, o porco, peixes, e sendo que a carne bovina ela não possui dados disponíveis. Sendo que o desenvolvimento desses estudos ele é importante para podermos compreender melhor a capacidade da impressão da carne e também para os ajustes de propriedades reológicas e mecânicas das pastas que vão ser formuladas. Assim também como a adequação da impressora e o tipo de impressão pelo software que vão ser realizados. É sugerido que a impressora 3D adequada para produtos de carne seja do tipo extrusora, que garante uma segurança alimentar e controle da reologia do material durante a impressão. Há também a combinação nutricional equilibrada, porque essa pasta ela pode ter uma combinação de diversos ingredientes e nutrientes. Assim, é possível melhorar o valor nutricional dessa carne, como, por exemplo, até farinha de insetos pode ser utilizada. E há também novas texturas internas. A carne que antes, por exemplo, pessoas com problemas de deglutição e também dificuldades de mastigação não poderiam ingerir, com a impressão da carne 3D, é possível modificar a estrutura interna desse alimento, fazendo com que ele seja mais aceitável para esse tipo de pessoas, ou seja, ele consegue abranger um novo mercado de consumidores que antes não conseguiria. Dessa forma, a impressão 3D ela se mostra uma técnica inovadora e com potencial, porém, ela ainda precisa de mais estudos para explorar melhor as suas possibilidades, as suas formulações e tudo mais. Aqui são as referências que nós utilizamos para realizar esse trabalho. Esses são os nossos contatos e integrantes do grupo. E caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. E agradecemos a atenção.